Você não é fruto do acaso. Você não é filho da mãe natureza. Não, pera lá. Você é filho de Deus. A tua vida é um presente que Deus te deu. E você é um presente para as demais pessoas que estão próximas de ti. Você já imaginou quantas pessoas existiram dos teus antepassados? Que todos eles chegaram à fase adulta, à fase da reprodução, para que você existisse? Se um desses antepassados, morresse antes da fase da reprodução, você não existiria? Pois é. Qual é a importância que tem a geração dos teus antepassados na tua vida? Até qual o grau, né, dos teus antepassados que você conhece a história deles? Às vezes a gente não se conhece, não sabe, não entende por que acontece tanta coisa na nossa vida. Não entende por que a gente patina tanto e não vai para frente. Por quê? Porque não conhece a história dos nossos antepassados, né? E nós vemos a importância da genealogia, Mateus narrando aqui a genealogia de Jesus. É uma leitura assim, até meio que indigesta, né? Porque a gente não consegue, é só um relato, praticamente é um relato dos antepassados, mas quem dera nós tivéssemos um relato desses, né? E que vai dizer, lá no versículo 16, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado de Cristo. E o 17 vai dizer, portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o cativeiro da Babilônia são 14, e depois do cativeiro até Cristo são 14 gerações. Mas o interessante é que aqui no versículo 16 vai dizer assim, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus evidencia bem que Jesus não é filho biológico de José. Mas a missão de José é mais importante do que ser um pai biológico. Pai biológico qualquer animal pode ser, né? Qualquer animal pode enxertar uma fêmea e ser um pai biológico. Não. Pai espiritual aqui, guardião de Jesus, da Sagrada Família, é muito mais importante, é uma missão muito mais importante do que ser pai biológico, né? Jesus, ele não se envergonha dos seus antepassados, né? Ele conhece, porque na época havia essa tradição, você falava de pai para filho, e ia se falando, contando da tradição dos seus pais. E veja, aqui dando uma olhada assim bastante superficial, a gente já vê que tem coisas bem complicadas na família, né, dos antepassados de Jesus. Por exemplo, aqui fala, Judá gerou Tamar. Tamar é aquela mulher que seu irmão biológico se apaixonou por ela, estuprou ela e virou morte na família. Depois aqui vai falar também, Salmão gerou Boaz de Raabe. Raabe era prostituta lá do cerco de Jericó. E depois aqui no versículo 6 vai dizer, Davi gerou Salomão daquela que fora mulher de Urias. Ora, Salomão nasceu de um adultério. E adultério seguido de assassinato. Então, muitas vezes a gente não sabe por quê, né? Como eu disse antes, a gente está patinando, a gente não vai para frente. O porquê que a gente é irritado, porquê que a gente é estressado, porquê que a gente briga, porquê que... Se a gente tivesse um estudo dos antepassados, quantas coisas aconteceram na vida dos antepassados? A Bíblia nos fala, em Êxodo 20, versículo 5, que nós somos influenciados até a terceira e até a quarta geração dos nossos antepassados. Portanto, é necessário que a gente reze, sim, que a gente peça a Deus que vá curando todos os pecados também dos antepassados. Quem é que sabe quantas palavras de maldições, quantos pactos, quantas coisas erradas, quantos benzimentos, quantas coisas que ofenderam a Deus dos nossos antepassados? E a gente é sim influenciado por essa herança negativa. É preciso que a gente constantemente vá apresentando para Deus tudo isso, nossos antepassados. E vá pedindo a Deus que vá curando todos esses males, que vá apagando todos esses males, todas essas maldições que infelizmente ainda nos atrapalham nos dias de hoje. É preciso que nós primeiro conheçamos a geração dos nossos antepassados.
que nós passemos para os nossos filhos e que nós, todos os dias, nós rezemos sobre essas gerações, para que haja cura na nossa vida. É preciso muitas vezes que a gente reze pela cura dos nossos antepassados, por aqueles que já foram, para que Deus, na sua infinita misericórdia, para que o sangue de Jesus derramado na cruz cubra todos esses pecados, essas maldições do passado, para que a gente possa viver uma vida digna agora, no presente, e nossos filhos uma vida digna no futuro. Deus te abençoe. Pense, procure pensar hoje nas gerações dos teus antepassados, né? E consagre-os a Deus, todos eles, todos os dias da tua vida. Deus te abençoe.